Marido, esposa e família. Como um homem deve proceder com sua esposa e sua família, para que seu caráter seja pleno. A Bíblia oferece princípios claros e profundos sobre como o homem deve proceder com sua esposa e sua família, para que seu caráter seja pleno aos olhos de Deus. Esses princípios abrangem tanto o relacionamento conjugal, quanto a liderança espiritual no lar, a criação de filhos e o compromisso com o plano de Deus para amar a família. Seguindo esses ensinamentos, o homem pode crescer em santidade, honrando a Deus através tema, o amor sacrificial. O amor é o fundamento de um casamento cristão, e a Bíblia ensina que o homem deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Esse amor é descrito de forma sacrificial e incondicional. No livro de Efésios, no capítulo 5 e versículo 25 ao 33, diz assim: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Tema: ser líder espiritual. A Bíblia ensina que o homem deve ser o líder espiritual de sua família. Isso não significa dominar, mas guiar a família em amor e justiça, buscando sempre a direção de Deus. No livro de Efésios, no capítulo 5 e versículo 23, diz assim: Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvado do corpo. Ser a cabeça implica responsabilidade, não controle. O homem é chamado a liderar sua família na oração, na leitura da palavra e na prática de valores bíblicos. Ele deve ser o exemplo de fé e piedade, conduzindo sua casa com temor ao Senhor. No livro de 1 a Timóteo, no capítulo 3 e versículo 4 e 5, Paulo descreve os atributos de um líder cristão, que incluem governar bem a sua casa, mostrando que a maneira como o homem lidera sua família é reflexo do seu caráter. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Esse princípio reflete a importância de o homem ser um guia firme e amoroso, ajudando sua esposa e filhos a crescerem na fé. Tema: o respeito. Outro ponto central no relacionamento entre o homem e sua esposa é o respeito mútuo. A Bíblia exorta os maridos a tratar suas esposas com honra, confirmando seu valor diante de Deus. No livro de 1 a Pedro, no capítulo 3 e versículo 7, Pedro ensina: Igualmente vós, maridos, viveis com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidos como vossas orações. Aqui, o apóstolo destacou a importância de viver com a esposa de maneira sábia, compreensiva e honrosa. Tratar a esposa com dignidade, respeito e carinho é fundamental para que as orações do homem não sejam impedidas. Isso significa que o relacionamento saudável com a esposa afeta diretamente o relacionamento. O marido deve considerar o valor da esposa como co-herdeira da graça de Deus, entendendo que ambos têm papéis diferentes, mas igualmente importantes no plano de Deus. O respeito e a honra à esposa não são indiretamente, mas uma expressão de obediência ao Senhor. Tema: a criação de filhos no caminho do Senhor. A criação de filhos é uma das responsabilidades mais sagradas que Deus deu ao homem. Ele deve ser um pai presente, amoroso e disciplinador, criando seus filhos nos caminhos do Senhor. Em Efésios capítulo 6, versículo 4,
Paulo instrui: E vós, pais, não provocais a ira os vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. A criação dos filhos não deve ser marcada por dureza ou autoritarismo, mas por amor, paciência e clara instrução das verdades bíblicas. O homem deve ensinar a seus filhos o amor a Deus, o respeito às pessoas e a viver de acordo com os princípios bíblicos. Em Provérbios capítulo 22, versículo 6, nos lembra da importância de inculcar nossos filhos desde cedo os ensinamentos do Senhor. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Criar filhos no temor de Deus significa dedicar tempo para discipulá-los, ensiná-los a orar, ler a Bíblia e buscar a vontade de Deus em todas as áreas da vida. É uma tarefa que exige paciência, sabedoria e uma vida coerente com os princípios que são ensinados. Tema: ser um exemplo de integridade e caráter. Um homem pleno aos olhos de Deus é aquele que vive de forma íntegra em todas as áreas de sua vida. Sua conduta dentro e fora de casa deve ser irrepreensível, sendo um exemplo para sua esposa, filhos e para todos ao seu redor. Em Tito capítulo 2, versículos 7 e 8, Paulo aconselha: Em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra integridade, sobriedade, palavra sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que diga de nós. A integridade do homem de Deus começa no coração e se reflete nas suas ações diárias. Ele deve ser honesto, justo e viver de acordo com os princípios de Cristo. Sua vida deve ser marcada pela verdade. Além disso, em Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24, somos lembrados que tudo o que fazemos deve ser feito como para o Senhor. E tudo quanto fazerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Porque a Cristo, quando o homem se dedica a amar sua esposa, cria seus filhos no caminho do Senhor e vive com integridade, ele reflete o caráter de Cristo em sua vida. Isso faz com que seu caráter seja pleno aos olhos de Deus. Lembre-se e não se esqueça disso. O homem que deseja ter um caráter pleno aos olhos de Deus deve amar sacrificialmente sua esposa, liderar espiritualmente sua família, respeitar e honrar sua esposa, criar seus filhos no caminho do Senhor e viver com integridade. Esses princípios bíblicos são a base para um relacionamento familiar saudável e uma vida que glorifica a Deus. Ao seguir esses mandamentos, o homem não apenas seu lar, mas também reflete o caráter de Cristo em sua vida, cumprindo seu chamado de ser um servo fiel e um exemplo de piedade.